Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Mais um vídeo referente à sequência nova que a gente vem fazendo, né? Onde a gente está trabalhando exatamente referente à fabricação aqui dessa peça, utilizando o software CNC Simulator, né? Da Vertilabs. O link dele está na descrição. Só reforçando, né? Todos os softwares que a gente utiliza, aplicativo, a gente deixa o link na descrição aí para uso, né? Exemplo, esse software mesmo da Vertilabs, ele é um software que tem a versão gratuita e tem a versão paga dele, né? Então tem softwares que a gente usa que a gente tem a licença, não seja pago, mas a grande maioria a gente utiliza softwares que tem uma versão free, né? Ou seja, a versão liberada mesmo. Nesse caso do Vertilabs tem a versão paga e gratuita, né? A diferença é que na gratuita para paga, né, tem algumas ferramentas que não são liberadas, né? No caso, essas aqui que a gente vai estar utilizando são ferramentas que você encontra na versão gratuita. Bom, nos últimos vídeos a gente falou sobre configuração da peça, né, ferramenta, outros detalhes referentes ao desenho, sequência, e hoje a gente vai iniciar a parte da programação mesmo, né? A parte da programação é só clicar aqui nessa aba aqui que ele vai abrir essa interface aqui, né, que seria referente ao programa, né? Aqui, se você clicar nessa parte aqui de baixo, ele libera um teclado, né, alfanumérico, né? Então, exemplo, se você vai tá no smartphone, tá bem interessante isso aqui. Bom, no caso, tá aqui, eu estou utilizando pelo celular, mas passando a imagem pelo computador, né? Então, no caso aqui, dá para utilizar as duas interfaces. Bom, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Aqui a gente tem a referência para a descrição do programa, né? Então, estou digitando aqui no teclado aleatoriamente, né? Você pode ver que vão ser inseridos ali os caracteres, né? Beleza. Essas linhas, elas representam a sequência específica do programa, né? As linhas, elas podem ser demarcadas com a letra N, né? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar no bloco de notas, né? Eu gosto de criar no bloco de notas já a sequência. Inclusive, na verdade, quando eu vou fazer um programa para aula, alguma coisa do tipo, eu faço tudo no bloco de notas e aí eu vou copiando e colando no software, ele permite sem problema nenhum. Mas aí uma coisa que eu gosto de fazer é criar essa sequência aqui, ó, N10, N20, e já colar lá no software, né? Então eu vim aqui, dei um Ctrl C e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, né? Então já colou lá as informações, ele libera sem nenhum problema. Aí por que eu deixo N10, N20? Porque, exemplo, vamos supor que eu tenha necessidade, fiz alguma linha errada, necessitou fazer apagar alguma coisa, eu posso, exemplo, dar um Enter aqui e colocar essa referência aqui como sendo N11, N15, né? Então ali eu vou ficar com espaço para poder colocar essas informações. E aí muita gente pensa, mas é preciso colocar essas identificações na linha, das linhas. Para nível de organização é bem interessante, né? Mas o fundamental é por causa dos ciclos fixos, né? Desbaste, acabamento, né? Que aí você vai estar especificando uma sequência de linhas específicas, né? Da linha tal até a outra linha. Então, tem essas informações, mas eu gosto mesmo por causa da organização. Bom, todo programa CNC ele é composto por um cabeçalho, né? E aí existe uma sintaxe ali para a elaboração desse cabeçalho, né? Exemplo, para esse do CNC Simulator, né? Ele toma como referência o comando FANUC. Então, para quem utiliza o comando FANUC, a base é praticamente a mesma, né? Eu já notei algumas diferenças, mas é muito próximo do comando FANUC, né? Então, tem algumas questões de posicionamento lá de comandos que ele vai aceitar, né, para o cabeçalho, outros não, né? Pronto, nesse cabeçalho que eu vou iniciar hoje aqui, né, nos programas que eu já fui utilizando esse software, eu nunca coloquei esse código, né, mas vou colocar aqui, que é a referência para o limite de rotação, né, por exemplo, G50. Então, eu vou colocar aqui G50 S2500. Então, essa informação ela está indicando o limite de rotação para a máquina, né? Poderia colocar outro valor. Eu nunca vi no manual se tem um limite para ela, né? Exemplo, 8.000, 10.000, com certeza deve ter uma referência, mas eu vou colocar aqui 2.500.
colocar 3.000 RPM. Pronto. G50S3000. Então isso aí seria uma referência para o limite de rotação aí do equipamento, né? Aí aqui na sequência eu vou colocar alguns códigos, né, de liberação, né, informação. Então, um exemplo, vou começar aqui com G21 para indicar que a programação é em milímetros. G99 normalmente está associado à liberação de eixos, né, para que o sistema ele possa ser executado, né, liberado, deslocamento de origem. Né, o G40 na sequência, né, indicando o cancelamento da compensação de raio. E G90 para informar coordenadas absolutas. Embora para esse programa aqui, aí uma daquelas diferenças que eu estava comentando, a questão do absoluto incremental, ele vai... basicamente o programa ele é feito no absoluto, mas existe a possibilidade do incremental, né? E dá para você trabalhar tranquilamente com o incremental, né? Quando eu iniciar esse ciclo de vídeos agora do programa, quando eu fizer a primeira linha referente ao faceamento, né, eu faço faceamento utilizando absoluto e depois o incremental, você vai ver que é bem tranquilo. Inclusive, a gente vai fazer em breve a finalização, né, do vídeo dessa peça aqui. Cadê? Tá aqui, está carregando. Aqui. Dessa peça aqui, ficou faltando essa parte aqui do mergulho, que a gente faz alguns ciclos incrementais, né? Então, já editei, né, o programa. Inclusive eu fui procurar o que eu tinha feito quando eu gravei o vídeo inicialmente, não encontrei, tive que refazer ele, né, e já está lá, já está pronto aí, só aguardando o momento para a gente gravar esse vídeo. Beleza, então voltando lá para o programa, né, tá lá a parte inicial. Então basicamente isso aqui é o cabeçalho do programa, né. Aqui na sequência eu vou chamar a ferramenta, né, vou chamar a ferramenta 1. Algumas referências, né, para o comando Fanuc. Você pode chamar a ferramenta 1 e pedir o corretor de ferramenta 1, por exemplo, T0101. Né? Nesse caso aqui não precisa, né? Vou colocar só o T01. Né? E aqui liberar o giro da torre, M6, né? Esse aí vai ficar associado. E o M8 para liberar o fluido de corte. Né? Inclusive, esse programa ele de fato simula, né, o uso do fluido de corte. Né, eu mostro, né, a questão lá do fluido de corte e tal, mas eu normalmente não coloco a referência do fluido de corte para não atrapalhar a visualização, mas obviamente para uma operação real é importantíssimo. E aí eu vou fazer a primeira referência de movimento, né, que seria exatamente para posicionar a ferramenta. Eu poderia posicionar a ferramenta já ou associar ela com a velocidade de corte, que aí eu vou colocar na linha N50, mas aqui eu vou posicionar ela para a gente entender. Aqui um detalhe, essa peça ela tem 40 mm de diâmetro, né? Então, como ela tem 40 mm de diâmetro e eu quero fazer o faceamento, vai ser a primeira etapa, eu tenho que ficar acima desse valor e aí eu quero posicionar, vou até tirar aqui, eu quero posicionar essa ferramenta, eu quero que ela desloque desse ponto que ela está até aqui, né? Na linha Z0, né? Ou seja, alinhado com a face, mas sem tocar no diâmetro. Né, sem tocar no diâmetro, ou seja, como ela tem 40, qualquer valor acima de 40 é permitido. É uma coisa que eu sempre comento com os estudantes, né? Vamos supor, a gente colocou 40,1, 40,1 é maior do que 40, mas você só está um décimo de distância, né, ali da peça, né? Se você for pegar pela simetria, né, você vai estar 0,05, né, ou seja, 5 centésimos, né? Então, qualquer erro no preset, uma deformidade na peça, você pode ter ali uma colisão, né? Vai chegar próximo ali, pode até quebrar um inserto, né? A aresta do inserto. Então, vou colocar 41, né? 1 milímetro só de diferença, né? Então, pensar aí num valor seguro, mas não tão distante, né? Então, nesse caso aí, eu vou colocar G0x42, né? Isso porque aqui no software, se eu fosse fazer na prática mesmo, eu colocaria pelo menos um 45, né? Aí para garantir, né? Então no caso aqui eu vou colocar um movimento para o G0x42. Cadê aqui? Pronto. Então vou colocar aqui o G0x42 Z0. Aí vamos explicar aqui o que é que vai ocorrer. A ferramenta vai ser deslocada em movimento rápido G0 para a posição x42 Z0, ou seja, ela vai ficar 2 milímetros de referência ali da aresta, né? Que, como eu disse, pela simetria, na verdade, é 1 milímetro só, né? Mas aí no caso, tomando como referência, né,
seria 2 milímetros em relação ali ao diâmetro. Beleza, e o Z0 para ele ficar alinhado no ponto zero ali de referência. Aí agora, como aqui foi G0, ou seja, eu não preciso colocar o parâmetro de corte, e na sequência vai ser o movimento de faceamento, aí sim, agora eu preciso colocar a referência de corte, né? Então eu vou colocar aqui o G96, a velocidade de corte constante, tomando como base a velocidade de corte, que é indicado pelos fabricantes, né? Ou você calcula levando em consideração a característica do material. Vou colocar aqui S200, esse S aí ele vai estar ligado à velocidade de corte, 200 metros por minuto. Seria a velocidade de corte, a gente tem vários vídeos no canal que fala sobre essa característica técnica da velocidade de corte. E aqui o M3, que é para poder girar a placa, né? M3 para poder girar a placa no sentido de corte, né? Bom, então aqui tem um detalhe importante, né? Quando a gente coloca esse S200 aqui, essa velocidade de corte, a gente está passando para o equipamento que, com base no posicionamento do diâmetro, automaticamente a máquina vai calcular a rotação, né? E aí tem um detalhe: quanto mais próximo do centro, maior será a rotação. E aí, no caso, qual vai ser o limite? 3.000 RPM que a gente colocou aqui, né? Se a gente não coloca uma referência do limite, a máquina vai tomar como base o limite dela própria. E aí também não tem problema, mas obviamente é importante ficar atento lá com a questão das configurações, manutenção, enfim. Bom, então, para não estender tanto, eu vou colocar aqui só o movimento agora do corte da face. Vou colocar aqui o G1. A velocidade de avanço, que é obviamente diferente da velocidade de corte, né? A velocidade de avanço está em milímetros por rotação. Então, vou colocar aqui um avanço baixo, vou colocar aqui 3 décimos, né? Então, 3 décimos por rotação. Aí, esses 3 décimos, se eu não for alterando no decorrer do programa, que obviamente eu não vou estar alterando, ele vai levar em consideração esse avanço toda vez que eu utilizar parâmetros lá do G1, né? Que no caso G1 é a velocidade linear programada, né? E aqui, como eu quero fazer o faceamento, eu vou até o X0, né? Ou seja, até o ponto central. Beleza, e aqui eu já vou colocar um M30, que é para a gente ver esse primeiro movimento, né? Basicamente, o que, é que vai acontecer? A ferramenta vai sair daqui até aqui em G0, a máquina vai começar a rotacionar e a ferramenta vai fazer o faceamento. Encerrou o programa, ela volta lá para a origem, beleza? Vou apertar aqui o play para a gente ver esse funcionamento. Então, chegou, a máquina começou lá a rotacionar e aí ele está fazendo o faceamento. Chegou, voltou para a origem, tá bom. Então ali foi só a referência do faceamento, né? Bom, no próximo vídeo eu vou fazer uma análise desse mesmo sintaxe aqui, mas referente à característica de outra visualização, tá bom? Aí para a gente entender esses parâmetros, beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue, e é isso, valeu!